que você entenda algo muito poderoso aqui nesta mensagem, que as palavras que você declara são poderosas, elas têm capacidade de matar, de trazer vida, de desanimar, de animar. Uma palavra, ela é suficiente para mudar o destino de alguém. Eu recebo todos os dias alguém dizendo: Dave, uma palavra que eu ouvi no seu canal mudou a minha vida. Só que aí que tá, a palavra não é minha. A voz pode ser, mas a palavra é dele. Quando a fonte da nossa voz é a presença, a palavra, a vida das pessoas à nossa volta são poderosamente impactadas. Aleluia. Eu quero que você abra comigo o livro de Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 18, que diz o seguinte: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Sabe o que Salomão está dizendo? Tem gente que a língua, ela é poderosa para matar, ela é uma forma de morte. Mas o sábio, esse não, esse a língua deles é saúde. E isso me faz entender que aquilo que eu ouço me faz determinar se o interlocutor da fala é sábio ou não, e me faz entender a responsabilidade que eu carrego na minha fala. E eu vou te falar uma coisa: as nossas palavras, elas têm muito impacto na vida das pessoas. A nossa palavra, ela é de verdade. Escuta o que eu estou dizendo para você. As nossas palavras, elas procedem do nosso coração. Perfeito? Lembra da primeira mensagem? Se o nosso coração está morto, nas nossas palavras são carregadas de morte. Agora, observe: existem pessoas que as palavras são doces, e a doçura não é a ausência de verdade. A doçura é, pelo contrário, a quantidade de verdade dita em amor na hora certa. Tem gente que pensa que para ser verdadeiro precisa ser ofensivo. Posso te falar uma coisa? Tem gente que acha que a verdade, ela precisa ser dita, escute, de qualquer maneira, de qualquer forma, a qualquer tempo. E se eu te falar que tem gente que consegue matar com a verdade, e que uma verdade tem 1 milhão de formas de ser ditas, e às vezes a gente escolhe a pior. Quer ver uma coisa? Olha só. Eu estou com uma pessoa, um amigo, que está dizendo o seguinte: eu vou montar uma marcenaria. Aí a pessoa que está junto comigo e com esse amigo diz assim: abre não. Conheço 3 que abriram e faliram. Mas que eu falei: ai Jesus, cala a boca. Shhh. Não, abre não. E ele ficou insistindo: não, isso não dá certo, cala a boca. Shhh. Você pega alguém cheio de sonhos, que está sonhando: eu vou empreender. Então, aí a pessoa diz: não. Sabe o que é isso? A língua é uma espada. O que ele falou é verdade ou é mentira? É verdade. Ele conheceu 3 pessoas que abriram marcenarias e faliram. Mas essa verdade não é necessária naquele contexto, não é a hora. E esse é o problema de gente que pensa que pode falar o que pensa na hora que bem entender. É possível matar com a verdade. O nome disso é sincericídio. Você sabia que existe sincericídio? Matar com a verdade. Tem gente que mata pessoas todos os dias com a verdade dita fora de tempo, fora de hora, na hora errada, do momento errado. Sabe por quê? Porque precisam mostrar quão justos são. O nome disso é sincericídio, amigo. Você tem às vezes assassinado sonhos
pela verdade, às vezes negativa, que você carrega. Eu conheço gente que faliu, o problema é seu. Eu conheço gente que não deu certo, o problema é seu. Não vai virar, o problema é seu. Guarde para você, não permita que a sua língua seja aquela que destrói o sonho de alguém, que destrói a vida de alguém. Não, palavras na hora certa, ditas da maneira certa, são saúde. E as palavras têm poder. Aquele rapaz não abriu a marcenaria, porque nem dele foi, durante pouco tempo, nem dele foi. Mas imagina que uma palavra desvirtua tudo. Eu vou te falar quantas palavras que eu fui alvo quando eu comecei. Quantas palavras que você foi alvo e que já destruíram você. Parou para pensar que a gente é alvo de palavras assim, e que às vezes pior, nós somos o que proferimos essas palavras sobre os outros? Já parou para pensar que às vezes nós, carregados de verdades, a gente acaba com a vida de algumas pessoas, a gente desconstrói, a gente desmerece, a gente descredibiliza, a gente desanima, simplesmente porque a gente quer falar em todo tempo. Se nós entendêssemos o poder que de verdade tem a nossa palavra, nós usaríamos ela em todo o tempo para bendizer o nome do Senhor, para abençoar aqueles que me cercam, para declarar e profetizar bênção sobre as pessoas que estão à minha volta. Sabe, ao invés de vai dar errado, diga: eu vou orar para que dê certo. Uma palavra trocada, dita da maneira correta, é saúde. Veja a diferença. Você sabe que teve gente que deu errado. Eu vou orar para que na sua vez dê certo. Olha a palavra, olha que palavra, olha a diferença, olha como muda, olha como altera. Sabe, você sabe que muitos casamentos se divorciaram. Você vai dizer: não, o meu casamento não vai acabar. As nossas palavras são poderosas e a gente acredita naquilo que fala, meu lindo. E eu não estou falando da lei da atração, não. Eu estou falando sobre o Evangelho. As palavras que são nutridas no nosso coração e proferidas pela nossa boca são a crença que a gente conduz. Se você reclama todo dia, a sua vida vai ser cada vez pior. Comigo nunca nada dá certo. Para com esse negócio, para de ficar declarando isso sobre você. Porque nada acontece. Declara coisas diferentes sobre você. Eu creio que em nome de Jesus, na minha vez vai ser diferente. Eu creio que a minha história está nas mãos do Senhor. Eu creio que os meus sonhos serão a realidade. Eu creio que eu vou viver a vontade de Deus. Uma palavra. Eu vou te falar uma parada aqui. Eu vou te contar eu preciso contar um negócio para vocês. Algumas séries atrás, eu gravei uma mensagem chamado, eu acho que é Eu Não Consigo Mais Ter Fé. Sabe o que eu disse nessa mensagem? Eu disse o seguinte: olha, descobrimos esses dias que é possível, não sei se legal, mas possível, que quando você faz uma inseminação artificial, você pode escolher o sexo da criança. E eu disse: o meu sonho era ter uma menininha. Gente, não dá spoiler não, tem gente que não sabe. Brincadeira, olha aqui. Aí sabe o que eu disse? Eu prefiro crer que Deus ouve a minha oração, ao invés de com as minhas mãos manipular aquilo que Deus pode fazer. O que eu disse? Eu creio, aleluia, eu creio que Deus pode fazer, atender a minha oração. Uma palavra lançada, uma palavra lançada. Eu vou pensar aqui, imagina o papai do céu, meu pai, nosso amigo Jesus, ouvindo o menino naquele dia falando aquela palavra. Que lindo, né? Imaginar que ele olhou assim e falou assim: ainda bem que tu não vai se meter.
porque eu já tenho um plano. Aí sabe o que é engraçado? O tempo passou. Eu não sei nem quanto tempo faz que eu gravei essa mensagem. Mas olha, há 2 meses atrás, eu ia gravar uma série em Volta Redonda, e eu marquei um encontro com Deus. Não sei se você viu essa palavra. Na oração eu dizia assim: Jesus, abençoa o meu filho João, Senhor. Eu declaro que o meu filho João será uma bênção nas tuas mãos, será uma resposta para a geração dele. Eu declaro que ele será um grande homem de Deus. Aí eu fui orar pelo Noah. Jesus, eu oro sobre a vida do Noah. Eu declaro que ele vai ser um grande homem de Deus, ele vai ser uma resposta para a geração dele. E aí eu não tinha mais filho para orar, mas eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou declarar o que é minha fé. Jesus, eu declaro que a minha filha Serena vai ser uma voz de Deus sobre a geração dela. Eu declaro a minha palavra. As nossas palavras têm poder. Bênçãos e maldições a gente declara com a nossa própria boca. Eu disse: Jesus, abençoa minha filha Serena. Nem grávida a Paula estava, mas eu já estava vendo, portanto já estava declarando. Quando eu comecei a orar por ela, eu senti uma alegria no meu espírito tão grande, que eu cheguei em casa e falei: amor, nós vamos ter uma menina. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu senti no meu espírito. Eu orei pela minha filha como se ela estivesse no meu colo. 2 meses se passaram. E talvez você não sabe, mas essa série, ou sabe, porque você estava comigo desde o início, era para ter sido gravada há 8 meses atrás. Nova estação. E aí a série não aconteceu, e agora ela está acontecendo. E o nome da série é Nova Estação. E há algumas semanas atrás eu descobri que, de verdade, existe uma nova estação vindo sobre a nossa casa. E agora, de verdade, eu posso orar: Jesus, abençoa a Serena. Eu declaro que ela será uma mulher cheia do teu Espírito Santo. Porque antes era uma palavra, agora é uma realidade. Pegue a sua voz, a voz que você tem, e utilize para declarar coisas que podem mudar a vida sua e da sua casa. Não perca tempo reclamando, não perca tempo, dizendo tudo que deu errado e criando expectativas do que ainda dará errado. Não. Mude a fita, vira o disco, acelera o CD. E com a mesma voz que você amaldiçoa, e que talvez já reclamou tanto, comece a abençoar. Jesus, eu declaro que a minha vida será diferente. Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e Salvador. Jesus, eu declaro, tu és o dono da minha vida. Jesus, eu declaro, eu vou viver os teus propósitos na terra. Senhor, eu declaro, os meus filhos serão uma bênção. Diga: Senhor, eu declaro, o meu casamento vai ser uma resposta e um farol para a geração. Deus, eu declaro, na minha vez vai dar certo. Deus, eu declaro, na minha vez não vai fracassar. Deus, eu declaro, comigo vai dar certo. Deus, eu declaro com a minha voz, porque eu creio que tem poder. Quando alinhados contigo, eu creio que há poder. E é poderoso quando você utiliza a sua palavra, a sua voz, para abençoar. Se entendêssemos isso, jamais falaríamos sobre os nossos filhos que eles nunca vão dar nada. Se entendemos isso, jamais declararíamos palavras pejorativas contra os nossos cônjuges. Você é um vagabundo, você é um sem vergonha. Você jamais falaria isso, porque toda vez que você profere, você também profetiza. Meu esposo é uma bênção. Meu esposo será um grande homem de Deus.
Meus filhos serão transformados. Olha, é a mesma verdade carregada de uma sintonia divina e diferente. Os meus filhos serão transformados. Eles são ruins agora, mas não fica falando que eles são ruins. Não fala, o Senhor irá transformar os meus filhos. Eu creio que eles serão homens e mulheres de Deus. Sabe, eu declaro que os meus pais me tratarão de maneira diferente. Eu declaro que a vida deles será transformada. Declarações. E eu não estou falando de coisas vazias. Eu não estou falando de absolutamente nada de atração. Não. Eu estou falando sobre o que a Bíblia diz. A palavra diz que da minha língua pode ter saúde, como pode ter uma espada. Eu não sei você, mas eu amo estar perto de gente que sempre carrega consigo uma palavra de bênção. Eu não sei você, mas eu amo andar com gente leve nas palavras. Gente que o tempo inteiro ele tem uma palavra de Deus sobre você. Ele sempre está mais animado que você. Não é bom demais isso? Que sejamos essas pessoas. Eu abençoo os meus filhos. Eu abençoo minha casa, minha esposa. Jesus, eu declaro que o meu ministério não será um vento passageiro. Eu declaro que vai ser um luzeiro sobre gerações. Eu declaro que o meu casamento não vai chegar ao fim por conta de divórcio, adultério. Eu declaro que o meu casamento será um referencial para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Senhor, eu declaro que em Teu nome, essa será a minha verdade para o resto da minha vida. O Senhor é o meu único, legítimo e suficiente Salvador. Tu és o dono de tudo. Eu sou apenas um menino que o Senhor escolheu usar. Essas palavras não irão se alterar ao longo do tempo. Tu és o meu Senhor, eu sou o Teu servo. Eu sou mordomo, não sou dono. Sou Teu filho, Teu amigo. Tu és o meu Senhor. Eu te amo. Olha quanta palavra dá para ser declarada. Feche os teus olhos, aonde você estiver, e gaste o tempo declarando com a sua voz aquilo que vai ser transformado daqui a alguns dias na sua vida. Gaste tempo dizendo: Jesus, eu abençoo a minha casa. Eu declaro que a minha casa será transformada pela Tua presença. Jesus, eu declaro que esta mensagem chegará aos corações certos, na hora certa, no momento ideal, e que destinos serão totalmente mudados por uma palavra que vai chegar na hora certa. Deus nos dá a palavra, nos dá a essência, que nós seremos responsáveis. Em nome de Jesus, da nossa boca não sairá a espada, apenas a saúde para a nossa geração. Não emprestaremos a nossa boca para reclamar de maneira vazia. Não, iremos ser agentes de mudança do nosso tempo pelas nossas palavras. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Você viu? Você está aí na sua casa, no seu trabalho, seja lá onde você estiver agora, representado e bem representado. Eu quero te pedir um favor, antes de começar essa mensagem, que eu tenho certeza que vai ser de extrema importância para a sua vida. Eu quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, dá uma conferida bem rapidinho. Dá uma olhada. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, não se esqueça disso, é muito importante que você o faça, porque toda segunda-feira, sem falhar, tem uma palavra de Deus para você por aqui. Minha maior alegria é saber que a cada segunda-feira milhares de testemunhos e de vidas que são alcançadas através desse trabalho. Então é isso, eu quero te convidar a eliminar qualquer distração e a gente vai para o vídeo agora. Ninguém fica para trás. Ninguém vai ficar para trás. Eu quero que você entenda isso na prática, mas eu preciso da palavra para embasar a caminhada. A Bíblia é o manual e o texto é Evangelho de Jesus, conforme
escreveu o João, capítulo de número 19, versículo de número 26. É o final da história de Jesus, isso aqui. É os últimos momentos, na verdade é um final que a gente sabe que é apenas o começo, mas aqui é o final, é a despedida dele. Ora, Jesus vendo ali a sua mãe, e ao lado dela, o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: mulher, a partir de hoje esse é o teu filho. Olhou para João e disse: ô João, a partir de hoje essa é a sua mãe. Amém. Eu fico imaginando a cena. Eu costumo viajar um pouco, sabe, nessas histórias e entrar de cabeça para tentar visualizar isso. E para mim é real a cena. Jesus na cruz do Calvário, com os braços abertos, o sangue correndo, as feridas abertas, e uma mãe chorando vendo o seu filho flagelado de maneira inocente. A sensação é de muita dor, é profunda. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é de saber que aquela multidão a qual Jesus andava não está ali. A Bíblia diz que aonde Jesus chegava, as multidões se aglutinavam e, sabe, se acotovelavam, porque ele podia curar. Ele podia fazer coisas incríveis. Ele andava sobre as águas, ele curava o cego, o paralítico, ele era incrível. Mas agora não tem ninguém. É doido isso. Imaginar que no momento que talvez Jesus fazia sentido ter uma multidão dizendo: a gente amou o Senhor muito, hein? Mesmo o Senhor indo embora, a gente vai te amar para sempre. Que fique claro, não tem. A multidão não está, e está a mãe, porque a mãe é a que fica no final mesmo. A mãe e um pai é basicamente quem acompanha a jornada da gente para sempre. E para mim não fazia tanto sentido, mas hoje, sendo pai, eu sei que eu jamais abandonaria o meu filho até o final. Mesmo quando ele não fosse mais produtivo, mesmo se ele não me desse resultado e lucro, eu estaria com ele até o final. Mas tem uma pessoa a mais com Jesus. Isso aqui para mim é maravilhoso. Tem um discípulo, um garoto. Isso aqui para mim é assim, esse cara, eu quero descobrir quem é esse cara na minha vida. E eu quero poder ser esse rapaz para alguém. O João. A Bíblia diz que o discípulo a quem ele amava estava junto com a mãe dele. Não havia mais milagres para acontecer, o expediente já havia acabado, estava prestes a ser tudo consumado, e estava todo mundo fugindo pela sua vida, porque ser um discípulo dele agora já não dava mais tanto lucro, porque agora ele era um condenado, acusado e seria morto. Não era mais o herói, agora ele era o réu condenado. Agora não tinha mais mar e vento para acalmar, porque ele não estava dentro do barco, ele estava na cruz. E essa é a cena. Esse garoto está ali, e ele tinha 12 discípulos, mas só tem um garoto ali, é o João. E o João está olhando fito para Jesus. Eu imagino Jesus olhando para esse garotinho e falando: ô lindão, que bom que você está comigo até agora. Aí ele olha para Maria e diz: ô mãe, a senhora não vai ficar sozinha. Esse garoto agora é teu filho. Ô João, aqui a minha mãe, a partir de agora ela é a tua mãe. Aleluia. E assim a cena encerra. E a Bíblia diz que Jesus grita: está consumado, e a história acaba. É isso. Eu sei que você sabe o que vem depois, mas aqui
É isso. E eu vou te contar uma coisa, Lito. Na vida, a gente aprende sobre amizade e somos bombardeados de frases de efeito, de textos bonitos sobre amizade. Mas tem algumas coisas que eu confesso que para você, para mim, me incomoda um pouco. Eu não sei para você, mas eu ouço muito dizendo que cada fase da nossa vida tem amigos que vão e outros que vai. Eu sei que acontece, mas algumas pessoas, elas acham que isso é com todos e em todo o tempo. Eu era pobre, fiquei rico. Os meus amigos de quando eu era pobre já não me servem mais. Eu não era estudado, mas agora sou. Então os meus amigos que já não têm a mesma cultura que a minha já não cabem mais. E a gente diz que algumas coisas expulsam e que outros não vão embora, e que tem que ir embora. Mas lindo, eu descobri que tem pessoas que não podem ser deixadas para trás em hipótese nenhuma. Existem pessoas que não podem ser abandonadas em hipótese nenhuma. E esses são o rol das pessoas que não ficarão para trás, e que a gente vai aprender a olhar de maneira diferente. É interessante saber que o João do final é o mesmo que Jesus desde o começo tratava da mesma maneira. O discípulo a qual ele amava. Todos os textos que falam de João, Jesus está dizendo, eu sei que é o próprio escritor, mas ele está dizendo o discípulo a qual Jesus amava, porque Jesus sabia que com ele era diferente. Jesus tinha 12 discípulos, 3 amigos e um era íntimo. Já parou para observar isso? Ou seja, para cada um, Jesus sabia a forma de tratar, sabia como lidar. E na nossa vida é igual. Nós teremos os colegas, nós teremos os amigos, e nós teremos aqueles que são íntimos. E os que são íntimos, a gente tem que entender que, de acordo com os critérios que nós sabemos quais são os aceitáveis, eles vão ter que estar com a gente para sempre, porque no final é eles que vão restar. Quando você não tiver mais o tanto de dinheiro que você tem agora, quando você já não falar tão bem e as palavras começarem a ser atropeladas, são os íntimos que vão ficar com você até o final. Que quando a fama ir embora, são essas pessoas que vão ficar com você. Que quando a boa estação mudar e talvez virar uma estação meio bad vibe, é eles que estarão com vocês. E é essas pessoas que nós não podemos deixar para trás, porque são as pessoas que estão com a gente desde sempre. Eu vou te contar uma coisa minha. Eu aprendi isso há pouco tempo. Pelo menos se tornou intencional há pouco tempo. Mas hoje eu olho para a história e eu sei as pessoas que eu não posso esquecer. Talvez não estarão comigo até o final, mas eu não esquecerei de nenhum até o final. Porque não é sobre quem ficará comigo, na verdade. É sobre quem vai ter acesso até o final àquele lugar. Que a qualquer momento que quiser acessar tem direito, porque quando ninguém viu, viu. Quando ninguém fez, ele fez. É isso. E essas pessoas a gente tem que cuidar delas e amá-las, porque é o que Jesus faz, é claro na palavra. No final Jesus mostra algo para um que não mostra para outro. Quando Jesus ressuscita na cruz, você sabe que ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu vou dizer de novo, porque tem gente que às vezes não comemora. Eu vou dizer de novo, ao terceiro dia ele ressuscitou. É sempre bom a gente celebrar isso. Ele ressuscitou. Mas a Bíblia diz que o único discípulo que morreu de velhinho foi João. Todos morreram como mártires, perseguidos, mas João morreu de velho, numa ilha. E no final de tudo ainda escreveu um livro chamado Apocalipse. Tem que respeitar o que ninguém viu, o que os olhos não viram. Ele viu. A questão é, fica até o final, que você vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga, vive o que ninguém vive e colhe de que ninguém colhe. Hoje, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem de um amigo
Esse meu amigo tirou uma foto do microfone, da tela no fundo, e disse: será que eu posso te dar um abraço no final? Ô, Oséias. Sabe que eu não posso me esquecer? Que quando ninguém me conhecia, tu viu meu nome na internet, não sei como, ligou no meu telefone e me trouxe para pregar aqui, numa congregação pequenininha, que tinha 4 adolescentes. Eu não posso me esquecer, cara, que naquele final de semana eu estava passando a maior prova da minha vida, e eu fiz uma prova com Deus, e Deus usou você para abençoar a minha casa. Eu não posso me esquecer que naquele dia no restaurante de meio-dia, no restaurante de meio-dia, você olhou para nós e falou assim: eu não sei se é muito ou se é pouco, me desculpa, mas foi o que a gente conseguiu. Você tinha 4 adolescentes, você disse: nós vamos abençoar você, nós vamos te dar uma oferta de R$1.500. Oh, meu lindo, se tu soubesse que naquele dia eu fingi costume, mas a minha vontade era sair gritando dentro do restaurante, dizendo: Jesus, obrigado, porque o Senhor salvou, o Senhor respondeu a minha oração, obrigado. Mas foi você. Então não me pergunta se você pode me dar um abraço, porque não mudou nada, meu lindo. Quem fez por você lá quando ninguém fazia, não pode perder o acesso a você quando tudo aconteceu e Deus fez um milagre muito grande. Porque na verdade são essas pessoas que interessam. Não venha com papinho de que agora você está com saudade de quem você nunca deu valor. Cadê o Caléu? Ô Caléu, vem cá, gordinho. Cadê o Nicolas? Nicolas e Caléu, por favor, comparecer ao palco. Chega aí, papai. Gordinho, foi generoso, né? Vem cá, Nick. Vem cá. Eu vou contar uma história para vocês. Há 4 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, prestes a voltar para o Brasil, com todas as portas aqui fechadas para nós. E Deus falou comigo na mesa da casa que nós estávamos hospedados, os nossos amigos do Carlos e da Luciana. Deus me deu um projeto de uma série que eu gravaria de mensagens. Naquele dia eu liguei para o Nicolas e falei: ô Nicolas, você pode me ajudar? Eu tenho um projeto e eu queria gravar 10 mensagens. E o Nicolas falou para mim: eu ajudo. O Nicolas já trabalhava comigo uns 4 anos, gravava no estacionamento do apartamento, lembra? Na chuva. E aí o Nick falou: não, eu vou. Quanto que é, Nicolas? O Nicolas falou: R$1.800. Não, foi os 600 do Caléu que comeu depois. Fui eu que paguei. 1.200 dele. E o Nicolas me chamou o Caléu. Aí tinha o André. O André, quantos anos hoje, Andrezinho? 22 anos. O André reprovou no ensino médio. Ele viajava com a gente, o pai dele tirou ele. Então a gente ficou uns 2 anos sem viajar, porque foi cabeçudo. Mas como o André já viajava comigo, eu chamei o André naquele dia. Lembra? E o André foi e me cobrou R$100 para ir. Na verdade eu dei uma oferta para ele, ele não me cobrou. E naquele dia nós gravamos a primeira série. Sabe o que é doido? Hoje a série se paga, vocês pagaram a série. A série hoje consegue abençoar a nossa família, abençoar os projetos que nós tocamos. E eles ainda estão com a gente.
Cobra caro, irmão. Hoje que só Jesus. Ele acha que está na Disneylândia. É tanta coisa para som que até hoje eu não entendi porque tanto som. Parece que a gente vai gravar o show do Coldplay aqui. O Nicolas, sangue de Jesus, atrasa, quase mata eu do coração, deixa para cima da hora. O André, já foram, deixa eu falar do André, mais pesado. Mas sabe por que vocês estão comigo até hoje? Sabe por quê, Nick? Você está comigo até hoje, mesmo me fazendo passar raiva, porque vocês estão comigo desde o começo. É que hoje é mais fácil estar junto. Hoje é mais fácil. Mas é isso que eu queria que você entendesse, lindo. É quem estava quando ninguém queria. Está aqui a minha esposa. Eu tenho amigos aqui que estão comigo desde o início. Mas hoje eu queria honrar aqueles que nunca ninguém viram, mas que estão comigo desde o início. Porque no final, quando a fama for embora, quando a plataforma mudar, quando não for mais no YouTube, e eu talvez já tiver obsoleto, e tiver outro Dave, e vai acontecer, vão ser essas pessoas que vão estar comigo. Vai ser a minha esposa que vai estar comigo. Vai ser os amigos de verdade. Então, lindo, não existe amigos de fase. Não existe. Quem é real é para sempre. Quem é real está com você no dia difícil e não se entristece quando o seu dia é melhor do que o dele também. Quem é para sempre tem que ser cultivado, tem que ter acesso ao teu coração, porque no fim a vida passa muito rápido. E sim, tem pessoas que passam e não ficam, mas as que ficam não podem ser deixadas passar desapercebido, porque essas são para sempre. Eu não sei se Jesus já te apresentou esses amigos, mas o dia que você olhar para alguém e saber que essa pessoa tem acesso e direito de ficar com você em todas as fases, abrace ela, ame ela e não deixe o dinheiro tirar a sua percepção sobre, não deixe a falta dele tirar, porque lindo, enquanto você estiver produzindo é uma coisa, enquanto você der lucro é uma realidade. A questão é, e quando isso não tiver mais isso? Eu tenho algumas coisas que eu gosto muito de imaginar. Eu imagino eu e a Paulinha, nós dois velhinhos, cabelinho branco. Eu imagino umas cenas assim, ela passando na cozinha, eu dar um tapa na bunda dela, como se fosse os primeiros anos de casado. O Noah não vai estar mais em casa, o João não vai estar mais em casa, a Serena não vai estar mais em casa. Que porcaria isso, mas vai acontecer. E aí, amor, quem sabe a gente liga para um casal de amigos para conversar, jogar a conversa fora e falar como os filhos saíram rápido de casa. E tomara Deus que sejam os nossos amigos que estão com a gente desde agora. E tomara
Aí a gente vai colocar aquele óculos de realidade virtual. Eu não sei o que vai ter, mas eu quero lembrar desse dia com você. Poder ter o contato de todas as pessoas que passaram pela minha vida e deixaram marcas profundas. Lindo. Não te esqueça das pessoas que entraram na sua história e alteraram o rumo dela para melhor. Porque se o que você está vivendo hoje tem a ver com essas pessoas que chegaram, a fase que você está não pode apagá-las da sua história. Então, lindo, não torne descartável quem é para sempre. Não perca quem Deus te deu como presente para chamar de amigo. Não perca a sua esposa. Não perca o seu esposo. Porque no fim, é eles que vão estar com você. Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e nos ensina. E os teus ensinamentos mudam a nossa forma de viver e pensar. Jesus, tem gente que antes desse vídeo acabar já deve ter pego o telefone para ligar para alguém. Só para lembrar que essa pessoa é importante. Tem gente que quando acabar o vídeo vai abraçar alguém e vai dizer: você é essa pessoa, vai estar com a gente para sempre. Jesus, nos dê Joãos e nos permita ser Joãos na vida de alguém. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo! Eu confesso que às vezes eu boto lenha e me arrependo. Irmão, a gente está vivendo uma série sobrenatural. E a mensagem de agora é sobre restauração. E não existe ninguém tão poderoso quanto o nosso Deus para mover, para fazer qualquer restauração. Seja na sua vida com o Senhor, seja no teu casamento, seja nas tuas emoções. Não importam as áreas, Ele é poderoso para restaurar. E eu quero que você entenda, a primeira coisa que a Bíblia nos deixa ter a certeza é que não há nada quebrado que Ele não possa restaurar e fazer de novo. Então, eu quero declarar uma palavra profética sobre você e sobre você que está assistindo. Irmão, eu vou explicar algo. Quando a gente recebe uma palavra, a gente faz com a mão assim, faz com a mãozinha assim, ó, abençoar, adorar, abençoar, receber. Recebe a palavra. Se você precisa de uma restauração na sua vida, seja qual área for, no nome de Jesus, essa mensagem vai ser o start para a maior reforma da sua vida, aonde tudo será novo e transformado. Amém? Eu só vou te pedir um favor. Isso, eu tô feliz. Antes de começar o vídeo, curte o vídeo, rapidinho. Curte, comenta, compartilha, manda nos grupos de WhatsApp da família, aqueles grupos que tem uns perturbados, às vezes que não, entendeu? Manda lá, fala, vai, ó, assiste, vai que Deus te restaura, miserável, manda para ele e se inscreve no canal. Irmão, nós estamos chegando a 10 milhões de pessoas. E ó, quando chegar, promessa minha, quando chegar em 10 milhões, nós vamos sortear, eu não sei como que vai fazer até agora, Jesus, alguém do canal para ir para Israel com a gente. Será pouca concorrência, serão apenas 10 milhões de irmãos. Aleluia, gostei da irmã que confia no milagre, aleluia. Então se inscreve, ativa o sininho, toda semana tem uma palavra de Jesus para você aqui. E por falar em palavra, vamos pro vídeo. Ai, Jesus lindo! Neemias, capítulo de número 1. Eu estou ansioso para essa mensagem, porque eu sou o fruto
de restauração. Eu não sou um projeto original que deu certo no Gênesis. Não, irmão. Eu quebrei todo para o Senhor restaurar primeiro. Aleluia. Eu quero que você saiba, o casamento dos meus pais não foi um casamento que deu certo a vida toda. Quebrou primeiro para que o Senhor pudesse restaurar. E eu quero dizer, deu certo, Ele restaura, amém? Então eu estou ansioso, porque eu sei que vai começar algo. Aleluia. O cheiro de reforma, de construção, de placa escrito perigo, tem reforma. Porque vai precisar. Não existe como restaurar algo sem fazer bagunça em volta. Bom, Neemias capítulo 1 diz o seguinte: as palavras de Neemias, o filho de Acalias, e sucedeu que no mês do 20º ano, quando eu estava no palácio de Susã, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E eu perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam escapado e que restaram do cativeiro, e a respeito de Jerusalém. E eles me disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e desprezo, e a muralha de Jerusalém ela está demolida, e os seus portões queimados no fogo. E sucedeu que, quando ouvi essas palavras, que eu me assentei e chorei e lamentei alguns dias, e orei diante do Deus dos céus. Veja, a Bíblia vai dizer que Neemias é copeiro do rei da Pérsia. Ele é um judeu em outra pátria. Mas quando chega um irmão da casa dele, da terra dele, a Bíblia diz que a pergunta dele é o que nós perguntaríamos: como está o nosso povo? Sabendo dos rumores, sabendo de toda a crise, a resposta vem, e a resposta não é boa. A resposta é: está destruído, está acabado, acabou. Tem poucos, estão humilhados, escondidos, não há mais proteção, os portões foram queimados e os muros destruídos. E essa é a sensação que, quando as coisas quebram, nos dá. Quando um casamento acaba, a sensação é que algo irreparável aconteceu. Quando alguma coisa vai embora da gente, isso rebenta no nosso interior, e a gente diz: não tem mais como ser restaurado o meu interior. Irmão, tem gente que sofreu tanto trauma na vida que não acredita que Deus pode restaurar ele. Tem gente que foi abusada, tem gente que foi abandonada, tem gente que foi trocada, e quando ela chega numa fase onde ela precisa escolher, ela não consegue, porque ela é filtrada pelas dores que viveu no passado. Então ela sente que todo homem é igual, a mulher sente que o pai é parecido com Deus, então se o pai é ruim, Deus é mau. O homem pensa que porque foi rejeitado, Deus rejeita. Então chega uma hora da nossa vida que a gente diz: não tem mais o que fazer. É quando a gente quebra em pedaços. E talvez você chegou nessa palavra em pedaços, e há algo dentro de você, como milhares de vezes que eu vejo nos meus directs, de pessoas dizendo: não tem mais esperança, não tem mais como acontecer algo na minha vida, eu já fui tão longe que eu não vou conseguir voltar. Eu sei do Deus que faz. A questão é: como que eu posso fazer a minha geração entender que não existe nada quebrado que Deus não possa restaurar, mas que para Ele restaurar existe um processo que tem que acontecer dentro da gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, veja, há um processo explicado no texto que a gente passa correndo e não lê. A Bíblia diz que a primeira coisa é: ele pergunta: como está o meu povo e como está Jerusalém? A resposta, ela é terrível. O povo está desprezado, Jerusalém está destruído. Qual que é a coisa que ele faz? Ele senta
e começa a chorar. Eu não sei você, mas a minha mãe, quando ficava muito dramática, ela dizia pra gente: a vontade que eu tenho é sentar e chorar o dia todo. Minha mãe sempre foi muito dramática. Eu me lembro que eu queria que a minha mãe me batesse às vezes, porque ela falava demais, e isso incomodava. Teve um dia que eu disse: mãe, se a mãe puder parar de falar e me bater, eu escolho. Irmão, a primeira coisa é quando algo foge da nossa mão, quando algo quebra ao nosso olhar, a primeira coisa que a gente faz é senta e chora. Posso te fazer uma pergunta e seja sincero: sentar e chorar promove restauração? Vou perguntar de novo, porque eu acho que tem uma dúvida. Promove restauração? Aí a segunda coisa que Neemias faz é lamenta. Ele começa a lamentar, ele começa a dizer: por quê? Meu povo, oh meu Deus. Irmão, lamentar resolve alguma coisa? Lamentar restaura alguma coisa? Não! E essa é a parada. Tem gente que está todo quebrado por dentro, mas a única coisa que sabe fazer é chorar sentado, e quando levanta é só para reclamar. Pode escolher o irmãozinho e dizer: é para você. Às vezes a nossa postura é essa: tá dando errado, quebrou, deu problema, a gente já desiste de cara. Senta, chora e lamenta. Eu tenho uma pessoa que eu amo muito, que o casamento foi destruído, e ele me ligou essa semana para me dizer que estava desistindo de lutar pelo casamento. Eu não quero ser muito detalhista para não comprometer a imagem de ninguém. Ele estava tomando uma outra decisão de entrar já em outro relacionamento, para desistir daquele primeiro. E eu disse para ele: se você fazer dessa forma, você vai viver uma vida inteira arrependida, porque não tentou o suficiente para dizer que não dava para restaurar. E o dia que a pessoa que você desistiu entrar na igreja com outra pessoa, você vai passar mal, e vai ser o pior dia da sua vida. Bom, ele continuou lutando, está lutando até agora. Talvez vai ter que lutar mais um ano, talvez vai ter que lutar porque ele fez errado. Então quando você quebra de maneira intencional, você vai ter que ser intencional na reforma também. Isso vai te custar muita coisa, e eu vou já chegar lá. É que tem uma coisa que a gente não pode esquecer: Israel não foi destruída porque era inocente. Não, irmão, Israel virou as costas para o Senhor. Durante 2 reinados foi assolado, escravizado, mas por conta do coração do próprio povo, que virou-se contra Deus. Então o povo não é uma vítima. Uma vítima, irmão. Quem precisa de restauração, na maioria das vezes, não é uma vítima. É parte do problema, é parte da luta, é parte da batalha, entende? Então não vem com esse negócio: porque comigo? Não, irmão, não é inocente. Se você sabe, isso já é um sinal. Não é inocente. Israel não é inocente. Então a Bíblia vai dizer que a postura de Neemias na sequência foi sentar, chorar, lamentar. Mas depois ele muda de posição. Ele diz que acontece algo novo. Ele começa a orar. Oh, só um aleluia, vamos melhorar. Irmão, ele começa a orar, a jejuar. Aleluia. Só que aí, irmão, a gente precisa ver o que ele orou para saber o que a gente precisa fazer. E por isso que eu amo a Bíblia, porque não fica dúvida para trás. Quando eu li isso, eu falei: Jesus, o que foi que ele disse? E aí você lê a oração dele ainda no capítulo 1. A oração dele começa com: Deus, Tu és o Deus de toda a terra,
Tu és o justo Salvador. Irmão, ele começa a adorar ao Senhor. Ele começa a dizer quem Deus é. Ele começa a exaltar o nome. Ele, entenda, meu lindo, não comece orando, contando o teu problema. Comece dizendo que Ele é grande e poderoso para resolver todas as coisas, para restaurar o vaso quebrado, para fazer algo novo. Só que aí a Bíblia diz que ele começa a se arrepender pelo povo. Como assim? Ele não está lá, mas é sangue do sangue dele, é a geração dele, os irmãos deles estão lá. Aí ele começa dizendo: Deus, eu sei o problema do nosso povo e me arrependo. Sei que viramos as costas para o Senhor, mas no nome do povo eu te peço misericórdia. É porque não tem como Deus restaurar um coração que não foi arrependido, que não foi transformado. Irmão, Deus nunca vai restaurar nada fora se aqui dentro estiver destruído primeiro. Então Deus sempre começa de dentro para fora. E eu quero que você saiba, não tem como Deus fazer algo novo se algo velho estiver dentro do teu coração. E só tem uma coisa que muda: o arrependimento. O convite do Evangelho é para arrepender-se. É só você ler. João Batista diz: arrependei-vos, pois é chegado o reino. Arrependam-se, arrependam-se. É porque o arrependimento produz um fruto sobrenatural. O arrependimento gera liberalidade para o Espírito entrar, para transformar a gente de dentro para fora. Então, meu lindo, eu não sei qual área que fracassou, mas antes de Deus restaurar, você precisa encontrar o porquê precisa se arrepender. Deu problema no casamento? Quem foi o culpado? Será que foi só a outra pessoa que foi culpada? Ou será que você também é parte do golpe? Faliu? Será que foi só o dinheiro que parou de entrar? Ou foi você que administrou errado? As emoções estão machucadas, mas será que se você não liberar perdão, que é o mandamento da palavra, isso já não teria curado dentro de você? E a tua vida já não estaria em outro lugar, em outro patamar da história? E aí, irmão, eu vou te dar um conselho. Pede para o Espírito Santo. Espírito Santo me mostra, Espírito Santo me convence, Espírito Santo me apresenta. E aí começa o processo que te leva para a jornada da restauração. Veja, Deus não começa nada antes disso acontecer dentro de você. Deus não vai mudar nada à sua volta enquanto não mudar o teu coração. Deus não vai fazer, não adianta. Eu queria poder dizer para você assim: continua do jeito que está, Deus restaura, volta ao jogo. Não, irmão, é que tem um problema, é que se quebrou, tem uma causa. E se o Senhor restaura antes de resolver a causa que quebrou primeiro fará quebrar de novo. Lindo, quando o Senhor restaura, Ele não só restaura quando Ele deixa em nós uma marca de como nunca mais fazer. Eu quero tanto que Jesus, eu quero crer que agora, Senhor, existem homens dentro de casa, existem pessoas aqui dentro, Senhor Jesus, pensando: Senhor, eu entendi o que está acontecendo. A razão de a restauração não chegar é porque ainda não me arrependi de verdade. Até porque arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de rota. Quem se arrepende muda, quem se arrepende retorna, converge a rota, para de andar em rota de colisão e começa a virar-se para o Senhor. Que lindo, vou te falar uma coisa. Eu conheço gente que passou pelas moendas da vida e parece que nada aconteceu. Verdade, no sentido que segue o jogo, ele faz a mesma coisa, ele age do mesmo jeito, ele vive da mesma forma e nada muda na vida dele. Por quê? Porque nada aconteceu aqui dentro. Ele vai quebrar uma, vai quebrar duas, vai quebrar a terceira. Vai trair a esposa uma, duas, três. Vai errar o destino, uma, duas, três, quatro, a vida toda. Até que chega um dia que você ouve uma palavra como essa e diz: chega, eu não quero ser escravo da frustração. Eu quero me arrepender dos maus caminhos. Eu quero voltar o meu coração ao Senhor. Eu quero que Ele faça algo novo dentro de mim. Isso é o Evangelho, lindo. Aí a Bíblia diz que Neemias é copeiro do rei, e ele ora ao Senhor dizendo: Deus, eu sou só o copeiro desse homem,
me faz achar graça aos olhos dele. E a Bíblia diz no capítulo 2, que quando ele vai para servir o vinho do rei, pela primeira vez, ele se apresentou triste na presença do rei. O rei olha para ele e percebe a tristeza. E o rei diz: o que foi que te aconteceu, Neemias? Como posso eu estar alegre se o meu povo está destruído? Como posso seguir em frente se os muros de Jerusalém foram quebrados, se os portões foram queimados? Aí o rei diz: pois então me peça o que você quiser. E ele pede duas coisas: cartas para que eu possa passar pelos governadores em direção ao meu destino. E segundo, existe um homem, um governador que está à margem da cidade, que existe uma floresta. Eu quero que o Senhor peça para que ele me dê recursos para construir o muro. Só tem uma parada, irmão, que Neemias esqueceu: é que o rei não tem nada a ver com isso. O rei não tem nada a ver com o povo de Israel. O rei não é judeu. O rei não tem nada a ver, irmão, ele é persa. Só que essa é a loucura. Quando Deus começa o processo de restauração, Ele usa improváveis para ser aqueles que vão colocar a mão sobre nós, que vão empurrar a gente para viver o milagre que a gente precisa. Irmão, a provisão vem, o favor vem. E sabe qual é a loucura? É que o rei patrocinaria a construção de um muro que um dia tentaria destruir. Como pode? Irmão, esse é o tal do negócio que quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia. Eu quero que você saiba, lindo, quando Ele determina, quando Ele decreta, não existe homem no mundo, na terra, que se levante contra Ele e permaneça de pé. Se Ele quer restaurar, a restauração vai chegar. Se o processo começou, Ele vai terminar. E o nome de Jesus será glorificado no final. É sobre isso. Você entendeu, irmão? Os recursos vieram, as autorizações chegaram, e lá foi o Neemias. Chegou, pediu para o rei, para o governador deu o recurso, e ele vai para Jerusalém. Agora olha que interessante, ele não chegou construindo o muro. Como assim, David? Não era a missão dele? Não, irmão. Ele chegou calado, não falou nada para ninguém. Irmão, é que está cheio de gente que quer viver uma restauração, mas conta para todo mundo. Sabe, ele enfada os outros. Ele reclama para Deus e o mundo. Aí se Deus restaurar, o teu amigo vai odiar a pessoa que Deus restaurou perto de você, porque você colocou o sentimento dentro dela. Então, lindo, fique calado até que Deus comece a obra e não seja mais possível de parar. Fique quietinho. Deixa Ele trabalhar de boa. Não fica atraindo o olhar do inimigo antes da hora. Agora, veja bem, o que ele faz ele vai examinar os muros de noite. Ele vai examinar os muros, porque ele precisa, antes de começar o reparo, ver o tamanho do estrago. Então, às vezes, nós estamos querendo a restauração de alguém, mas a gente não sabe o grau de destruição que a gente causou na vida dessa pessoa. Às vezes nós queremos a restauração sobre nós, mas não conseguimos mensurar as marcas que deixamos nos outros. Não existe restauração sem cura completa. Não existe restauração sem perdão. Não existe, não adianta. Ou você perdoa e segue, ou não perdoa e fica no mesmo lugar. Isso é poderoso demais. Porque quando eu digo que Deus usa quem Ele quer para fazer o milagre acontecer, não diz que o milagre vai acontecer se você não ter a atitude correta até o final. E a Bíblia vai dizer que Neemias vê o muro, e para as pessoas que estão perto ele diz: é difícil, mas a gente vai conseguir. Aleluia. É difícil, mas a gente vai terminar. É difícil, mas os nossos olhos verão o muro de pé. Só que aí a Bíblia vai dizer que quando ele declara isso, a conversa vaza do lugar, e chega para 3 governadores: Sambalate, Tobias e Gesem.
E os 3 zombam, dizendo: nunca vai acontecer. Não tem como eles restaurarem, não tem como. Só que aí, lindo, eu quero que você esteja ambientado à vida. A vida é exatamente isso. Quando você estiver com o coração totalmente voltado para o Senhor, quando você estiver focado na transformação, na restauração da tua casa, da tua família, seja lá do que for, vai ter gente que vai olhar para você e vai zombar de você e vai dizer: é impossível acontecer. E aí é você que decide a voz que ouve. Falem aí, porque a gente vai começar a construir o muro. No capítulo 3, o muro começou a ser construído. Famílias e famílias trabalhavam de dia e de noite. Quando eles trabalhavam de dia e de noite, quanto eles trabalhavam, quanto eles se dedicavam, dia e noite. É que dependendo do nível da restauração, vai determinar o nível da dedicação que você vai precisar. Não tem como, lindo. Só que a Bíblia vai dizer o nome das famílias que se moveram em direção ao propósito que Neemias carregava. E a Bíblia vai dizer: um restaurou um muro, outro restaurou o portão, outro restaurou esse portão, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Sabe o que é isso, lindo? Deus não te deixa sozinho no meio da luta. Deus não te deixa sozinho no meio da dor. Deus não te deixa sozinho. Deus envia pessoas que se tornam alicerces da edificação que você está fazendo, que colocam a mão no arado e que oram, que jejuam, que sofrem porque também querem ver o Senhor restaurar algo dentro de você. E sabe qual é o maravilhoso? Quando nós nos unimos, quando eu celebro o outro, quando eu batalho a luta do outro, eu acelero a restauração. E aquilo que poderia demorar anos, pode demorar meses. E aquilo que poderia demorar meses, pode demorar dias. Basta Deus colocar as pessoas certas do teu lado e você saber administrar aquilo que vier às tuas mãos. Porque a Bíblia diz que Sanbalat e Tobias, quando percebe que o muro está ficando pronto, diz: nós vamos destruir o muro. E aí ele diz: não vai destruir coisa nenhuma. Metade vai trabalhar, a outra metade vai defender. Irmão, proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja os seus filhos. O inimigo não vai invadir, você não vai ser razão de piada. O Senhor vai restaurar. Protege. Metade trabalha, outra metade defende. Sanbalat e Tobias ficaram endemoniados. Que absurdo! Aí eles dizem: mas pode até ficar pronto o muro, mas se um animal subir em cima do muro, o muro vai cair. Tem um problema: quando Deus restaura, fica mais forte do que o original. Aleluia! Quando Ele bota a mão, é melhor do que o anterior. Lindo, aquilo que Deus restaura, o valor aumenta. Eu vou ser claro com você: quando você restaura um item de valor inestimável, você tira a originalidade dele. Se você compra um carro e você restaura, ele não é mais o original, ele é um carro restaurado. O valor dele não é igual ao do original. Só que tem uma outra coisa: depende da mão de quem pega. Você não entendeu? Irmão, depende da mão do artesão que faz a restauração. A regra é uma coisa, a exceção é o artesão, é o nível do artesão. Ah, não, meu lindo, eu quero que você saiba disso. Tem uma história linda para contar, mas o tempo é o final. Eu só quero que você saiba: quando o artesão é o Deus de Israel, quando a mão do Senhor é o agente da restauração, eu quero que você saiba: vai valer mais do que antes, vai ser mais poderoso do que antes, vai ser mais resistente do que antes, vai ser mais glorioso do que antes, vai ser melhor. Irmão, escute isso: se Deus restaurar a tua casa, vai ser mais forte. Se Deus restaurar o teu casamento, vai ser mais extraordinário. Se o Senhor restaurar a tua vida financeira, vai ser ainda melhor. Agora, se Ele fizer,
não esqueça de voltar para agradecer. E não se afaste de quem foi a mão que cuidou de você todos os dias. A Bíblia diz que o muro terminou. Aleluia. Celebra comigo. O muro terminou. 52 dias. O muro terminou e não caiu. Porque o que Deus restaura dentro de processos respeitados é impossível de mãos humanas conseguirem destruir. Eu quero declarar que meu Deus. Eu quero declarar que a restauração que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, seja lá qual for a área que você precisa de restauração, essa restauração vai mudar o valor das coisas. O que era frágil vai ficar forte, o que era sem comprometimento vai ser extremamente comprometido, o que era vazio vai ser cheio, o que era passageiro vai ser perene, e ninguém vai conseguir destruir aquilo que o Senhor vai fazer na sua casa, na sua família e na sua história, em nome de Jesus, amém. O muro terminou. Irmão, a minha casa foi restaurada. Irmão, eu vi com os meus olhos meu pai voltando para Jesus. Eu vi com os meus olhos ele pedindo perdão. Eu vejo todos os dias ele tratando meus filhos de um jeito que nunca me tratou, porque Deus restaurou ele. Hoje eu ouço eu te amo, hoje eu recebo parabéns, hoje eu vivo coisas que nunca imaginei viver. Meus pais, eles são diferentes hoje. Irmão, Deus restaurou a minha vida. Eu estava sentenciado à morte, condenado ao inferno, e ele chegou na minha história e mudou todas as coisas. Então, lindo, eu quero que você saiba: o que Deus fez aqui, o que Deus fez aqui, Deus vai fazer aí também, em nome de Jesus. Deus, no teu nome, Jesus. Aleluia, no teu nome, Senhor, eu declaro que restaurações estão começando agora. Os sons das ferramentas de trabalho, as poeiras de uma obra poderosa irão acontecer, Jesus. Vidas serão transformadas, casamentos restaurados, e em nome de Jesus, Pai, nós não seremos derrotados. Não seremos, Jesus, porque quando terminarmos a restauração, é o teu nome que será glorificado. Em nome de Jesus, amém. Se você chegou até o final dessa palavra, eu quero que você saiba que a restauração não é um processo rápido, ela é um processo gradativo. E eu quero que você entenda que não fique em uma mensagem. A sua vida precisa ser transformada de maneira completa. E eu quero poder ajudar você a permanecer nessa caminhada da restauração do Senhor. Se você puder, e sabe que é para você essa mensagem, eu quero que você faça o download de um aplicativo gratuito, que a gente quer ajudar você, discipulado, aconselhamento, para que a sua jornada não acabe em dias, mas que seja até que Ele venha. Então aqui embaixo tem um link, é só você fazer o download o dia seguinte, porque se hoje é extraordinário, o dia seguinte será muito melhor.